Resident Evil 7 é um jogo bizarro e muito bom. Ano passado eu tive a proeza de zerar finalmente o Resident Evil 7 e eu digo a vocês, meus amigos, esse jogo é perfeito. Eu nunca fui um cara de jogar jogos de terror porque eu tenho medo, então eu sempre evitei esse tipo de jogo. Eu sou cagão mesmo. Mas por eu ser fã da franquia Resident Evil e já ter zerado todos os jogos da franquia, é brincadeira. Eu zerei alguns, mas foram poucos mesmo. E aqui no canal já tem vídeo falando sobre eles, então recomendo que passem lá porque aqueles vídeos tão bom. Vai lá assistir. E outro motivo também para eu ter evitado o Resident Evil 7 é porque ele é em primeira pessoa e eu não sou um cara muito fã de jogos em primeira pessoa, mas eu decidi dar uma chance porque eu já tinha visto muita gente falando bem desse jogo, então eu resolvi experimentar e eu tive uma das melhores experiências com videogames graças a esse jogo. No começo assim ele pode até parecer um pouquinho chato, não promete nada, até você ser atacado pela sua esposa que ela tá usando uma motosserra pra tentar te matar. Aí tu percebe que o bagulho vai ser insano. E outra coisa também que dá destaque ao Resident Evil 7 é que pra muitos, ele foi o responsável por reviver a franquia. Porque depois que a Capcom fez no Resident Evil 6, o público já não esperava muita coisa da empresa. Eu expliquei isso melhor no meu vídeo falando lá do R4, então recomendo que assistam lá mais uma vez. Mas pra quem não quiser ir lá, eu vou resumir aqui um pouco. Depois do Resident Evil 4, a Capcom acabou esquecendo um pouco da essência de Resident Evil e foi tirando aos poucos aquele terror que tinha nos jogos clássicos. E eu não tô falando de terror brutal ou sanguinário, apesar que alguns deles tinham sim algumas partes bem sangrentas. Mas quando eu falo terror, eu me refiro a zumbis, já que no Resident Evil 4 ela adicionou os ganados, que podem sim ser zumbis, porém eles não estão mortos, estão apenas sendo controlados pelo Sadler, que utiliza lá as plagas lá pra controlar eles. Eu sinceramente considero isso até que um vírus, mas eles não são zumbi, porque pra ser zumbi precisa estar morto. Aí no R5 foi quase a mesma história, o vírus era quase o mesmo do Resident Evil 4, e no 6 ela resolveu trazer de volta os zumbis, porém ela tentou adicionar ação demais ao jogo, o que acabou fazendo ele receber muitas críticas e ser considerado por muitos o pior jogo da franquia Resident Evil. Eu nunca zerei ele, mas eu já joguei um pouco e o jogo realmente é muito exagerado. Porém, eu não achei ele tão ruim assim. O prólogo dele mesmo já mostra muito disso. Eu vou deixar um pedacinho aí só pra vocês verem do que eu tô falando. This thing isn't gonna hold up much longer. Just a few more blocks. Helena! Shit! Hold on! You alright? Isso aí que eu mostrei, eu sei que foi algo muito foda, porém, estamos falando de Resident Evil, meu amigo. Isso era pra ser um jogo assim, um pouco de terror, claro que não com jumpscare, mas era pra ser ali um joguinho de terror e não um filme de ação. E talvez se eles tivessem pegado um pouco mais leve nisso aí, o jogo teria sido bem recebido pelo público e teria uma nota absurda. Porém, infelizmente, não foi isso aí que aconteceu. E depois do fracasso que foi o Resident Evil 6, a Capcom parou um pouco e em 2017 ela lançou o Resident Evil 7. E como o público havia pedido terror, ela então os entregou isso. E nesse jogo aqui também não tem mais zumbi. Porém, isso não faz com que ele seja ruim. Sinceramente, eu não achei. E pra muitos, os inimigos desse jogo são os melhores da franquia. Eu não acho isso. Eu acho que tem inimigo melhor no Resident Evil. Um exemplo mesmo é o Wesker, ou o Nemesis, ou até o Mr. X. Só que eu acho que o Mr. X não consegue superar assim muitos do Resident Evil 7 não. Porém, isso é apenas minha opinião. Então respeitem aí, ninguém vem me criticar não, nem me julgar. Eu não sei muita coisa, então, entendeu? Então desculpa aí se eu falei demais. E o jogo também trouxe um novo protagonista pra franquia, que foi o Ethan. E aqui a Capcom basicamente pegou, ela esqueceu o passado e fez o seguinte: vamos criar tudo do zero aqui, tudo de novo. Então meio que aqui começa
lançava uma nova coisa. Por isso que tem muita gente que diz que esse jogo nem sequer é Resident Evil. Eu não sei porque que as pessoas falam isso, acho que é por causa do terror tão absurdo que tem nele, mas pra mim, Resident Evil é isso, é coisa louca. E esse jogo aqui, ele não recebe muita crítica, porque é difícil alguém jogar esse jogo e não se agradar tanto da gameplay, do gráfico, da história, que são muito bons, cara. Esse jogo aqui, ele é absurdamente perfeito, e eu não tô nem exagerando. E falando um pouco da história do jogo, nele o nosso protagonista Ethan, eu acho que é assim que fala o nome dele, recebe uma mensagem de sua esposa, que já está desaparecida há 3 anos. E como um bom cavalheiro, ele então vai atrás dela. E ele consegue encontrar ela, mas não demora muito pra ele ver que ela não tá tão pura assim. Então eles tentam fugir lá da casa, até que ela enlouquece e tenta matar ele com a motosserra. Ela tá infectada com um negócio lá de uma menina, que eu não sei o que é, porque eu não faço a menor ideia. De Resident Evil 4 pra frente eu já não sei mais de nada, entendeu? Então não vem me cobrar coisa aqui. Se quiser saber aí, tem coisa explicando melhor, vídeo no caso. Então vai assistir, cara. Eu recomendo. Só que pouco tempo depois, eles acabam sendo capturados pela família Baker, que já tinha capturado a Mia antes, e era uma família, assim, um pouco perturbada, eu posso dizer. Aí o Ethan acorda lá bem na hora do banquete, aquela bela comida em cima da mesa, deu até uma fome agora, mas a família se desentende lá e ele consegue levantar da cadeira, e agora o objetivo aqui é só fugir da casa e encontrar a esposa dele de novo. E tem uma hora lá também que um policial chega na casa, mas não demora muito pra ele ser churrascado pelo cara. E nessa parte também o Ethan aprende a dirigir de uma forma bem esquisita. Essa parte me dá muita agonia, sério mesmo, aquele cara em cima do carro controlando a gente, sei lá, parece que a gente tá preso no lugar com aquele otário, apesar que a gente tá preso mesmo com ele. Mas como ele é o protagonista, claramente ele não morre. E cara, o tanto que esse cara sofre, sinceramente, na lista de personagens que mais sofreram nos jogos, eu tenho certeza que ele tem que estar pelo menos no top 5. Mas mesmo com tanto dor e sofrimento, ele consegue derrotar todos os membros da família. E no final do jogo a gente tem a opção de salvar a Zoe ou a Mia. Eu escolhi salvar a Zoe, porque se não fosse graças a Mia a gente nem estaria ali. Apesar que se não fosse por ela o jogo nem teria acontecido. Então, mas foda-se, eu resolvi salvar a Zoe, porque ela parecia ser mais legal. Só que aí o jogo não acaba, a gente ainda tem uma parte lá num barco, e depois mostra o Ethan voltando na casa pra matar lá a véia, que vira uma criança, e é um paranauê muito louco lá. A luta final assim é um bagulho bem simples, bem fácil mesmo, não dá muito trabalho não pra passar. A gente é resgatado e volta pra casa com a nossa esposa, que até esse ponto a gente acha que é a nossa esposa. Mas isso aí é a história do Resident Evil 8, então não vou entrar com detalhes aqui. Quem sabe, sabe. E aqui eu não falei muita coisa da história do jogo, eu só descrevi mais ou menos assim o que acontece nele. Eu também já joguei o Resident Evil 8, mas sinceramente eu prefiro o 7, porque o nível de terror e dificuldade nesse jogo é absurdo, e isso é muito bom. Boa parte do jogo é você fugindo do Jack pela casa, e essas partes são sinistras, porque esse infeliz dá cada susto, cara, algum susto assim absurdo que faz eu pular da cadeira. Do nada você pega um bagulho, quando você menos espera, pá, o cara pulou atrás de tu. E quando eu zerei o jogo assim, uma coisa que me fez muita falta nele enquanto eu jogava foi munição. Eu quase não achava munição pela casa. E quando eu achava, eu gastava tudo em um inimigo só. E é por isso que eu digo que a minha experiência nesse jogo foi sinistra. Eu nunca tinha jogado algo parecido, por isso eu gostei tanto desse jogo. E também entendi por que ninguém fala mal dele. Esse jogo ele é perfeito, cara. Mas como todos os jogos da Capcom, esse jogo aqui é um jogo bem pequeno até. Ali no máximo umas 10 horas de gameplay. Isso se você for um cara explorador. No caso eu não sou. Eu acho que por isso que eu ficava sem munição toda hora no jogo, porque eu não andava nada. Eu tenho um problema que é jogar todo o jogo apressado. Eu já entro no jogo querendo zerar e eu jogo com muita pressa. Aí eu perco muita coisa da história ou do jogo ou mecânica. Eu perco muita coisa porque eu sou muito apressado. Uma coisa também nesse jogo aqui que eu tentei fazer enquanto eu jogava era ler as cartas, mas eu não consegui. O máximo que eu li era aquelas cartas do navio lá, depois de você salvar a Mia ou a Zoe, então não deu pra entender muita coisa, quase nada da história dele. E eu não acho que isso de não ficar lendo estraga a gameplay, apesar que eu sempre saio do jogo sem entender muita coisa, mas o que importa é a diversão. E a minha nota para o Resident Evil 7 obviamente é 10, com certeza este jogo não tem pontos negativos, e eu sei que esse vídeo ficou um pouco pequeno, mas o meu canal aqui ele é focado em eu falar minha experiência com os jogos. Eu nem vou dizer que eu avalio o jogo, porque pra avaliar você precisa prestar atenção em cada detalhe do jogo. Eu não, só jogo aqui e venho dizer se o jogo é bom ou se é ruim, como foi minha experiência com ele. Então comenta aí embaixo o nome de algum jogo pra eu estar jogando e fazer o próximo vídeo, beleza? Falou!